Mas, seu Júlio, por que é tão difícil realizar um TCC? Olá pessoal, eu sou Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Me sigam nas redes sociais, inscrevam no canal, não tem quase ninguém lá. Não deixem de apertar o tal do sininho. Mas, seu Júlio, por que é tão difícil realizar um TCC? Olha, eu vou dizer o seguinte, realmente é difícil, porque a realização de um TCC é uma atividade complexa. Ela envolve aí, eu posso dizer, três grandes campos, três grandes dificuldades. Primeiro é o próprio conhecimento científico. O conhecimento científico difere muito do conhecimento do senso comum, por exemplo. Que conhecimento do senso comum é aquelas experiências, as nossas experiências do dia a dia. Difere do conhecimento religioso, que são dogmas, que estão ali pautados na fé. Difere também do próprio conhecimento filosófico, que é baseado em reflexões. O conhecimento científico, ele está baseado centralmente num método rigoroso. Então existe um rigor, existe uma forma diferente de trabalhar. Então esse é um segundo ponto. Se o conhecimento científico ele é complexo, ele também traz uma metodologia própria. Ele está calcado no método. Este método científico também exige daquele que está iniciando um estudo próprio. E uma outra questão, um terceiro ponto, é a linguagem científica. A linguagem científica ela é muito diferente, por exemplo, da linguagem literária. E de que forma? A linguagem literária você pode usar de sinônimos, você pode usar de uma poética. Na linguagem científica, não. A linguagem científica ela é rigorosa nos seus termos. Nós devemos usar determinados termos e cada termo tem um determinado significado. Então é muito importante entender isso. Então tudo isso faz com que, para aquele que está iniciando no campo da pesquisa, para fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, ele tem uma dificuldade sim. Mas, seu Júlio, existe um modelo para fazer o TCC? Tem uma dica para que a gente possa fazer de forma mais fácil o TCC? Olha, normalmente as instituições de ensino superior, elas colocam sim algumas normas, elas colocam muitas vezes até um modelo para projeto, um modelo para o trabalho. Então existe sim, sempre o aluno deve procurar esse padrão, este modelo para iniciar o trabalho. Começou o trabalho, você vai procurar o quê? Existe alguma norma? Existe algum padrão? Existe algum modelo com que eu devo escrever o meu trabalho? Lógico que existe as normas da ABNT, né, que elas são as normas da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas, que são muito conhecidas, mas elas subsidiam o trabalho. E normalmente quando eu tenho um modelo, o que não tem naquele modelo, o que não tem naquele padrão, eu busco na ABNT. Então isso é importante. É importante também entender que existe uma complexidade de trabalho. Você pode fazer um TCC pelo término de uma graduação. Você pode fazer um TCC, por exemplo, numa pós-graduação lá no censo. Mas existem também trabalhos de conclusão de curso para o mestrado, para o doutorado. Então, quando eu termino o mestrado, para o término do meu mestrado, eu tenho que concluir ali fazendo uma dissertação de mestrado. Para o doutorado, eu tenho que fazer uma tese de doutoramento. Lógico que há uma diferença muito grande entre uma e outra, né? Até pelo grau de complexidade, pelo tempo que você tem para elaborar o seu trabalho. Então, há uma diferença, sim, entre elas. Mas, seu Júlio, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa também? Olha, normalmente as instituições elas pedem um projeto de pesquisa, mas quando não pede, é sempre interessante fazer um projeto de pesquisa. Por quê? Porque um projeto de pesquisa ele tem alguns elementos, eles têm alguns itens ali que são fundamentais depois para a própria escrita da sua introdução. Então você vai ver que num projeto de pesquisa tem alguns elementos que nós vamos até conversar sobre eles um pouquinho, mas tem num projeto de pesquisa normalmente vai aparecer lá o tema, vai aparecer, né, o objetivo, o problema, a metodologia, a sua justificativa e muitas vezes até uma revisão, uma rápida revisão de literatura, além do cronograma, que é uma coisa importantíssima, um cronograma para saber, para você pautar o seu andamento, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo na pesquisa, acaba passando o tempo e você não conclui as atividades. Então é sempre bom ter um cronograma para você ver, olha, eu estou na data certa, eu estou fazendo as atividades como deveria estar fazendo.
fazendo, então eu acredito que um projeto de pesquisa é interessante sim. Mas, seu Júlio, eu não sei nem como iniciar o TCC. Tem alguma dica? Tem sim. A primeira coisa para iniciar um TCC é você, logicamente, verificar lá, como eu falei, para ver se tem alguma norma, algum padrão de como você vai trabalhar. Feito isso, eu acredito que você tem que verificar o tema. Qual é o assunto que você está querendo trabalhar? Isso daí já começa uma dica interessante. Pô, eu não posso ter um assunto que não tenha ninguém que possa me orientar. Então, normalmente, quando é uma graduação, normalmente tem lá um rol de temas que são possíveis, né, que o aluno pode escolher. No mestrado, no doutorado, normalmente tem os orientadores que têm uma linha de pesquisa. Então, você tem que verificar se aquele tema que você está pensando em trabalhar, ele é pertinente, se tem alguém que vai trabalhar num TCC inicialmente, lá na graduação, para verificar se esse tema existe lá, e no mestrado e no doutorado, para verificar se realmente você tem um orientador, né? Então não adianta eu sair e pegar um tema que eu quero. Então, essa é a primeira grande dica, né? Posso sair fazendo qualquer coisa. A segunda dica está justamente também ligada ao tema, né? Se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu vou procurar alguma coisa, eu tenho que ter conhecimento. Antes de qualquer coisa, antes de verificar o meu problema, eu tenho que ler um pouco sobre o assunto, para me inteirar um pouco sobre o assunto. Eu tenho interesse num determinado tema, mas por que eu tenho interesse? Então vamos dar uma lida, vamos começar a pesquisar. O trabalho científico, ele é complexo. Ele é complexo por quê? Porque você faz quase que tudo ao mesmo tempo. Não existe um faseamento, eu faço isso agora, depois faço aquilo e depois faço aquilo. Não, quando você está fazendo uma coisa, você já está fazendo outra. Você já tem que ter uma noção de quais são as outras. Então, por exemplo, quando eu começo a estudar o tema, eu já começo a estudar o tema conhecendo como eu devo realizar o meu projeto. Eu tenho que ter um conhecimento em conjunto, porque senão depois eu vou ter problema, inclusive na leitura. E aí vem uma outra grande dica. Quando eu começo a ler, quando eu começo a estudar, isso não é perda de tempo, porque o aluno vai, não, esse negócio de fichamento, para que fazer esse fichamento? O fichamento, ele é fundamental. Não adianta simplesmente fazer como a grande maioria dos alunos fazem. Pega o livro, né, e aí sublinha tudo. O livro, você pega o livro da pessoa, tem mais coisa escrito em amarelo do que, mas aí não adianta nada. Você com essa quantidade de coisas escritas de amarelo, não vai ajudar muito. No final, o que ele pegou? Nada, ele marcou o texto inteiro e não destacou o que é principal. E outra coisa, quando vai destacar o que é principal, né, e aí é uma outra dica importante, abre uma pasta e vai escrevendo, colocando ali as principais citações. Por quê? Porque essas citações depois você pode utilizar. Então já vai fazendo uma pasta, esse fichamento. O fichamento antigamente a gente fazia à mão, né? Hoje não, hoje já tem tudo. Então já faz o fichamento eletrônico. Uma outra dica, faça esse fichamento já com as referências, colocando a página, guardando a referência, porque aquele texto depois já ajuda lá para você fazer as referências no final. Então, quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente tem que fazer o trabalho como um todo, porque vai adiantando. Agora, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Depois você vai ter que refazer tudo, vai ter que verificar tudo de novo e não fez nada. Então, essa é uma dica, assim, que eu acho fundamental. Uma outra questão, professor, tá interessante, tal, mas onde que eu procuro? Gente, hoje nós temos uma ferramenta que é fundamental, nós temos a internet hoje. Você colocando lá no Google Acadêmico, colocando no Google, você consegue capturar muita coisa interessante. A primeira que eu acho interessante é quando você pega um trabalho, um tema, né? Primeira coisa, você deve buscar um tema que você tem afinidade, né? Muitas vezes o aluno busca um tema que ele tem dificuldade. Bom, mas aí não. Eu devo buscar um tema que eu tenha afinidade, que eu tenha facilidade para trabalhar com ele. Uma outra coisa que é fundamental é que muitas vezes os alunos, principalmente os iniciantes, vão buscar temas que não existe bibliografia. Mas espera aí, fica difícil você fazer alguma coisa completamente nova, principalmente se você é iniciante. Me parece que o tema que você deve buscar é um tema que já tenha material bibliográfico. E aí vem a grande dica. Este material bibliográfico, qual é esse material bibliográfico que eu tenho? Olha, eu vejo três grandes caminhos. O primeiro caminho é sempre buscar as teses e as dissertações. Por quê? Porque teses e dissertações já passaram por um crivo acadêmico. Então é muito interessante. E esta eu não tenho. Este crivo acadêmico me dá uma certa garantia
garantia. Porque se eu sou iniciante, o que eu vou ler? O que é científico e o que está no senso comum? Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Posso pegar um site qualquer lá e pegar um blog qualquer? Não posso. A tese, uma dissertação de mestrado, ela ajuda para isso. Então, quando pega lá uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, isso ajuda tremendamente no teu trabalho. Opa, eu tenho aqui uma tese, eu tenho uma dissertação. Isso já ajuda em grande parte o seu trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que você pode estar trabalhando são os livros, né? Você tem os livros. Normalmente, muitos desses livros, eles estão na internet disponíveis. E um outro aspecto importante são as revistas, né, científicas, que nós temos várias revistas científicas, mas tem uma que é muito tranquila e muito simples, que é o Cielo. Então você põe lá o teu tema junto com o Cielo e você pode ter uma busca de alguns artigos científicos. Porque qual é a vantagem do artigo científico? Porque o artigo científico, normalmente você pode buscar artigos científicos mais recentes. Então você vai ter um conhecimento de ponta. Então isso é importante. Então observem, eu estou tratando algumas dicas aqui e essas dicas estão todas centradas no início do seu trabalho. Então se você faz isso no início dessa forma, com toda essa complexidade, vai facilitar muito o teu trabalho. Por quê? Porque quando você chegar para fazer o seu projeto, você já tem vários elementos. Quando você for chegar para fazer o seu TCC, você já tem muito material. Então esse é o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele deve exigir um tempo do aluno para que ele possa fazer. Para finalizar, eu aponto aí 4 aspectos. O primeiro dele seria aquele estudo preliminar, né? Aquele estudo preliminar e principalmente observando o fichamento. Um segundo aspecto que eu acho importante é justamente a confecção daquele projeto de pesquisa, né? Aquele projeto lá com o problema, com a metodologia, com a justificativa, com o seu objetivo e o cronograma também. E um outro aspecto também que eu entendo importante é justamente um estudo sobre a metodologia da pesquisa. É importante entender um pouquinho lá sobre o conhecimento científico, é importante entender quais são os métodos científicos, né? Entender ali por que eu vou fazer uma pesquisa, se eu vou fazer, né, uma pesquisa bibliográfica, se a minha pesquisa vai ser quantitativa, qualitativa. Então cabe um estudo neste campo, né? E finalmente um último aspecto que eu acho importante também, que eu reputo importante, que é justamente uma relação harmoniosa com o seu orientador ou com a sua orientadora. Isso é fundamental, né? E eu deixo aqui, né, um espaço então para alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, deixe lá no comentário, é só colocar lá no comentário. Eu agradeço aí a participação de todos e todas.